Olá, estudantes. Vamos hoje falar sobre o problema da verdade. Esse problema que foi sempre questionado durante todos os tempos da história da filosofia, enfim, da história da própria humanidade. De primeira mão, vocês podem observar aqui que a ignorância e verdade, elas estão em paralelo, porém jamais se misturam. A verdade, ela é uma opositora ferrenha da ignorância. Porque a ignorância, é preciso lembrar, é a falta de conhecimento ou a atitude incessante de alienar-se a ideologias que simplesmente fazem negar a veracidade dos fatos, sejam eles científicos, sociológicos, filosóficos e até de empíricos em muitos casos. Um ponto importante é lembrar que a questão que está aqui entre ignorância e verdade é a questão de um valor. O que é que se trata então? O que é na verdade o valor? O valor é tudo aquilo que é importante para mim ou para outrem ou para a sociedade, é aquilo que constrói nossos meios de interação, de disciplina, questões de ética, de moral. Tudo isso envolve valor. A verdade, ela está dentro, engloba tudo aquilo que está ligado a valores humanos, porque se o ser humano não encontra, na verdade, um valor, seja ele mesmo que seja simbólico, né, por não ser material, mas ao menos que seja simbólico e consciente de uma vida ética e moral, se isso não for colocado em questão, a gente não vai tratar da verdade como ela merece. A gente vai tratar da verdade como se fosse mais um conceito, ou mais uma notícia ou informação que vem e depois passa e todo mundo esquece. Não. A verdade, ela é uma questão de valor. Eu devo seguir, ou melhor, eu devo apropriar-me na medida que eu posso, através do conhecimento, de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é fatídico, de tudo aquilo que é real, certo? A ignorância, incerteza, insegurança, ela não deve prevalecer sobre a verdade. A ignorância, a incerteza, a insegurança, ela prevalece a partir do momento que o ser humano prefere viver da mentira ou de falsas notícias, as fake news, como nós estamos vendo no dia a dia. Outro ponto interessante, o desejo da verdade. Tem pessoas que simplesmente não desejam estar sempre, por exemplo, ao lado da verdade, principalmente quando é algo que interessa a ela. Quando muitas vezes nós vemos uma pessoa que fura uma fila, ela prefere ficar sem a verdade da ordem de estar chegando, né, pausadamente, cada um no seu horário, que tentar esperar um pouquinho mais, ou seja, ela prefere esconder a verdade de que ela está errada, furando fila, a ter que abraçar essa verdade. Isso é uma coisa simbólica para muitos, mas é algo essencial. Se a gente não busca e não deseja a verdade, nossa vida vai ser de mentira. E a filosofia, ela tem um compromisso com a verdade. E essa verdade, ela ultrapassa todos os outros sentidos próprios da palavra, porque a ciência vai tratar de um tipo de verdade, a religião vai tratar de algum outro tipo de verdade, a política vai tratar de algum outro tipo de verdade, porém a filosofia vai transcender tudo isso e buscar uma verdade, pelo menos no sentido moral e ético, que esteja entrelaçado em todas as dimensões da vida humana. Por isso, nunca deixe de desejar a verdade, busque sempre esse desejo pela verdade. Dificuldades para a busca da verdade. Quais são essas dificuldades para a busca da verdade? Nós percebemos que nós temos uma forma de se relacionar com o meio ambiente, com as pessoas. E essa forma de se relacionar, ela pode nos trazer algumas dificuldades de buscar essa verdade. Por exemplo, às vezes nós somos muito sensíveis ou buscamos ser bastante presos à sensibilidade. E muitas vezes os sentidos nos enganam e às vezes queremos nos apoiar
através do sentido que eu tenho ou da opinião que eu acho, daquilo que eu sinto, e não simplesmente pelo fato real ou a realidade que me apresenta. Porque às vezes eu prefiro me prender às sensações, à emoção e não à razão. E a filosofia tem um instrumento que é eficaz para combater principalmente as ideologias, as fake news, as mentiras. É usar a razão, simples assim, através de um questionamento, de uma análise bastante cuidadosa e muito simples muitas vezes. Às vezes, através de uma pergunta, a gente pode com um alfinete furar uma grande bolha de mentiras ou de tabus que não poderiam ser um dia derrubados. Alguns exemplos, né, que da busca da filosofia da verdade. Sócrates e Descartes. É uma coisa interessante que Sócrates, né, para vocês que ainda não conhecem ou se já conhecem, lembra um pouquinho, Sócrates sempre buscou o método da maiêutica, através do diálogo com o seu interlocutor ou com o cidadão ateniense, grego, que ali convivia com ele, buscava, através desse diálogo, um diálogo de questionar, fazer com que o outro descobrisse as contradições da vida, as contradições das políticas da sua época, e a pessoa por si mesma cair em si. Ele chamava isso de maiêutica, um momento de parir a verdade, porque a verdade, segundo Sócrates, estava dentro de cada uma das pessoas. Porque se elas bem utilizassem as suas razões e investigassem o meio em que ela convive de maneira sincera, sem influência, por exemplo, da força de coesão da sociedade, da corrupção da época, principalmente em que os mais fortes ditavam os valores morais, éticos e verdadeiros, e os que fossem da baixa hierarquia deveriam simplesmente obedecer. Então, Sócrates combatia tudo isso através da maiêutica, através da dialética também, do debate, do diálogo, do questionamento. E Descartes também, ele vai vir agora bem posterior a Sócrates, Sócrates lá no século IV antes de Cristo, Descartes em aproximadamente século XVII depois de Cristo, né? Vamos colocar aí 20 séculos que separam Sócrates e Descartes, e a questão da verdade ainda estava sendo debatida. Só que através de Descartes, ele segue um caminho mais radical ainda que Sócrates, porque Sócrates ainda considerava a importância das sensações e dos fatos empíricos, apesar de ser bastante reflexivo. Já Descartes não, ele vai defender uma absoluta protagonização da razão. Ele vai ser o pai do racionalismo. E Descartes vai colocar em xeque tudo isso através de outro método. Se o método de Sócrates era maiêutica, o método cartesiano, né, ou seja, do sistema cartesiano de Descartes, né, do filósofo Descartes, vai ser a dúvida. A dúvida como ponto de partida para entender a vida. Ainda rimou, né? Então, a dúvida como ponto de partida para entender a vida e duvidar até mesmo da própria existência, do próprio objeto do pensar. Não duvidar por duvidar, mas para chegar a um ponto de partida para recomeçar, né, a entender passo a passo e analisar pela razão se aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, o espaço em que eu convivo, ele é real, ele é de fato verdadeiro e se ele tem de fato sentido e causalidade, ok? Descartes, lembrando, é um filósofo do século XVII, o pai do racionalismo, né? E, digamos assim, ele vai inaugurar a filosofia moderna, enquanto Sócrates, ele foi um filósofo, né, da antiguidade, filósofo clássico grego, e ele vai inaugurar o tempo do antropos, né, do homem, a filosofia do homem, a busca do conhecer a ti mesmo. Em seguida, o que é a verdade? Nesse tempo, né, em que muitos religiosos, particularmente os cristãos, né, falam muito da importância de um Jesus que ressuscitou nesse tempo que as pessoas agora, né, recentemente estavam comemorando a Páscoa, tem uma passagem que é bem interessante, que intriga não só a religiosidade mesmo, mas também intriga a nós filósofos.
naquele momento em que Pilatos pergunta a Jesus, né, o que é a verdade, né? E Pilatos, antes mesmo de alguma resposta de Jesus, se afasta e diz que não encontrou nenhum mal naquele homem Jesus, né? E Jesus, antes disso, havia dito: eu vim dar testemunho da verdade, né? Essa pergunta é intrigante, por quê? Primeiro porque a verdade, ela pode ter duas dimensões, uma dimensão absoluta de uma verdade transcendental e universal, e ela tem uma particularidade, ela pode ser relativizada em alguns aspectos. Por exemplo, a verdade de que eu estou feliz agora, ela é particular, relativa àquilo que eu acho que me faça feliz, aquilo que você acha que faça feliz a você. Mas a ideia de que existe a origem do universo e esse universo tem um criador ou não tem, essa verdade ela é mais universal e ela tem uma dimensão transcendental porque ultrapassa até mesmo os estudos científicos, já que existe uma limitação na própria ciência. Ela ultrapassa até mesmo a própria fé, porque a fé por si mesma não dá uma resposta clara, objetiva, mas apenas hipotética, entre aspas, para alguns, outros absolutas, né? Então, a gente pode perceber essa dimensão. O que é verdade? A verdade é absoluta ou relativa? A gente pode tratar nesse sentido, né? A verdade é tudo que passa pelos meus sentidos, o que escuto e sinto, né? Até que ponto o que eu escuto, o que eu sinto, eu posso dizer que é uma verdade absoluta ou talvez uma verdade relativa àquilo que eu acho. Verdade é a versão vigente de algo existente? Acredito no que me dizem, né? Nós sabemos que é importante fazer esses questionamentos, porque às vezes eu acho que algo é verdadeiro porque eu vi na televisão, eu recebi esse fato aqui no meu WhatsApp, por isso é verdade. Será que é verdade porque estava na televisão, estava no WhatsApp, ou é verdade porque é verdade, independente de onde vem a informação, né? É importante a gente parar para pensar nesse sentido. Verdade é algo sobrenatural, um dom divino, uma dádiva dos deuses ou de Deus, né? É uma pergunta a ser feita também, porque de fato, se a gente analisar materialmente, fisicamente, não há o que é o objeto ou a coisa, a verdade, né? Por exemplo, se eu perguntar o óculos, o que é o óculos? Eu vou, mostro, toco e aponto o sentido do óculos. Já o termo verdade, ele ganha um aspecto bastante o quê? Abstrato, no sentido conceitual, e sobrenatural, no sentido, se você analisar, que ultrapassa a própria natureza e pode estar muitas vezes na dimensão divina para alguns, porém para outros não. A filosofia, ela analisa também essa questão da divindade, do sobrenatural, mas ela se cala, porque quando ultrapassa o natural, não há mais o que tentar explicar, já que a gente pensa, mas não explica aquilo que ultrapassa o âmbito natural. Mas se a gente analisar também filosoficamente falando, de uma maneira mais no sentido da filosofia da linguagem, a verdade ela é algo intrinsecamente dependente da concepção de uma sociedade, da concepção que se tem de um conjunto de valores, muitas vezes, em que se impõe ao ser humano, se impõe à realidade da vida humana. E por mais que a gente não queira falar ou tratar de verdade ou da verdade, a gente depende dela até mesmo para fazer aqui essa aula. Porque se não fosse verdade que esse notebook que eu estou utilizando aqui tem uma webcam que está me filmando e transmitindo essa aula para vocês, se isso não é verdade, o que é que eu posso tratar então da verdade? Em que aspecto? E até que ponto essa verdade ela é importante nesse momento que eu estou passando para vocês essa videoaula. Então, por mais que a gente tenta fugir do conceito da verdade, a gente depende dele e a gente o utiliza constantemente sem precisar citar o termo ou a palavra verdade. Então,
vamos observar também que existe alguns âmbitos, até mesmo da arte, se vocês observarem aqui essa arte, que os sentidos podem nos enganar. Vocês podem estar imaginando aqui que existem aqui crocodilos de brinquedos subindo em alguns cadernos, mas na verdade é uma imagem, essa imagem com efeito 3D. E você poderia dizer, não, não é possível que isso seja uma imagem. Eu estou vendo uma imagem na imagem e crocodilos de brinquedo, mas até que ponto que você diz é verdadeiro a depender do objetivo e finalidade do artista que desenhou essa representação aqui em 3D. Né? Então, é interessante pensar a verdade na arte. Até que ponto a arte é uma verdade nua e crua e até que ponto ela é simplesmente uma ficção ou uma fuga da realidade. Né? Enfim, alguns ditos, ou seja, algumas afirmações, né, importantes. Conhecereis a verdade vos libertará. Nessa afirmação é uma afirmação cristã, né, atribuída à pessoa de Jesus Cristo, que diz, e muitas vezes as pessoas, até para falar uma mentira, ou para alienar, ou para persuadir, utiliza esse jargão, essa frase, né? Nós vimos isso, infelizmente, recentemente na situação política, né, que se passou no Brasil, né, nas eleições de 2018. Parecia que esse jargão era importante a tal ponto de influenciar na eleição daqueles que, em nome ou não de Deus, diziam serem, digamos assim, os melhores a serem eleitos. Né? Então, até que ponto a gente pode utilizar essa frase para o bem, mas também até que ponto a gente pode utilizar essa frase para o mal. Né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, um texto sem contexto pode ser pretexto, né? Então, e muitas vezes é pretexto, porque a gente precisa também contextualizar aquilo que se diz que seja a verdade, para não se tornar apenas uma alienação e uma busca de ideologia, mais uma ideologia que cega as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você considerar que nesse contexto se trata da verdade, no sentido verdadeiro da palavra verdade, sim, a verdade liberta. Em que sentido? No sentido de que a partir do momento em que você identifica uma realidade que é verdadeira e que condiz com os fatos que ela passa, eu me liberto da ignorância. Eu não sou mais ignorante no sentido daquele aspecto que eu estava pesquisando, investigando, né? A partir do momento que eu descubro uma vacina, por exemplo, estamos em tempo de pandemia, descubro a eficácia de uma vacina e essa eficácia é vista e analisada, né, seja em laboratório, seja em dados clínicos, e a ciência comemora e se torna feliz, todo mundo tem uma sensação de liberdade maior, ou seja, nossa, que bom, o fato está de acordo, né, com o conceito, está produzindo frutos, pessoas estão sendo curadas, e isso mostra que não somos tão ignorantes quanto imaginávamos. Que liberdade temos nós agora, a liberdade de não estar tão preso à ignorância e principalmente a liberdade de saber que é possível ter uma luz no fim do túnel e que muitas pessoas que estão sendo contaminadas agora poderão ser salvas, ou seja, no sentido até de salvar, no sentido de sarar, de curar e libertar, né? É interessante essa análise nesse contexto, porque, lembre-se, texto, né, sem contexto é pretexto. Guardem bem esse jargão que eu passo a vocês. A verdade e a mentira são parecidas. Olha essa frase aqui. A segunda começa muito fácil e termina muito difícil. A primeira começa muito difícil e termina muito fácil. São parecidas em que sentido, né? Olha só, a frase diz que mentira e verdade são parecidas. Em que sentido? No sentido das suas finalidades, dos seus conceitos, ou no sentido da forma como elas caminham, porém caminham de forma opostas, né? A primeira
Começa fácil, né? Ou seja, isto é, e depois termina difícil. Como é possível que isto seja? Olha só que interessante. Já a mentira, né, começa muito difícil e termina muito fácil. Começa muito difícil porque ela precisa negar uma realidade, mas enquanto as pessoas não perceberem, né, a sutileza do engano de tal mentira, ela continuará aí se propagando, mas ela termina muito fácil, a partir do momento que é comprovado que ela está equivocada, né? É interessante analisar esse jargão também. A verdade como um valor. É importante te lembrar, mais uma vez, que a verdade deve ser um valor, ou seja, eu defenderei e buscarei defender a verdade, doa a quem doer. Né? Muitas pessoas dizem isso. E isso é bonito até se você de fato está defendendo a verdade para um bem maior da sociedade. Mas se for simplesmente uma verdade sua, ou na sua opinião de verdade, ela passa simplesmente a ser uma falsidade da realidade, né? Então, não se aprende filosofia, mas a filosofar. Isso é fundamental, viu, colegas estudantes de filosofia? A gente não aprende a filosofia, a gente aprende a filosofar. Né? Essa frase, salvo engano, é do filósofo Immanuel Kant. Por que a gente aprende a filosofar? Porque a filosofia não é uma disciplina pronta e acabada. Ela é uma sabedoria milenar, onde as pessoas, buscando libertar-se da ignorância, busca no questionar, no investigar, numa atitude pronta e com uma busca constante de mudança, e essa atitude ela é fundamental. Essa atitude nós chamamos de uma atitude crítica. E aí a gente busca explicar e explanar como é possível ter esse tipo de atitude. E é aí que começa a filosofia. A partir de quê? Do filosofar, do questionar, do investigar, do admirar-se, como dizia Aristóteles, espantar-se com o que é estranho a mim e tentar entender este que é estranho àquilo que eu estou observando, ou pensando, ou sentindo, né? Então, a filosofia não se aprende automaticamente, é um processo longo. Eu sou professor de filosofia há mais de 10 anos e eu não sei tudo o que desejaria saber do que é a filosofia e eu não sei a maneira correta ainda, plenamente correta de filosofar, apesar de que eu tenha algumas noções. É uma decisão ou deliberação orientada por um valor, a verdade. Agora, isso aqui é essencial. Se a filosofia não for orientada por esse valor, um valor sine qua non da verdade, então não é filosofia. Pode chamar de qualquer outra coisa, politicagem, ideologia, né? Pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é filosofia. Quem orienta a filosofia e o norte principal da filosofia é a verdade, seja ela em relação à linguagem, seja ela em relação até mesmo no aspecto da religião, seja ela em relação à própria relações sociais, a filosofia buscará sempre estar próximo da verdade, né? E a filosofia é movida pelo desejo do que é verdadeiro, ou seja, se eu desejo de fato o que é verdadeiro, a realidade que é verdadeira, então eu alcançarei de fato a filosofia na sua plenitude, certo? Então, vamos lá. Eu vou concluir por aqui. Na próxima oportunidade, eu irei dar continuidade posteriormente a essa questão do valor da verdade. E eu vou deixar para vocês uma atividade. E essa atividade é bem simples. Eu quero que vocês parem diante do espelho, do seu espelho, seja no seu quarto, ou no banheiro, ou na sala, mas que você esteja sozinho. Pare diante do espelho durante 5 minutos e questione-se a si mesmo: qual é a verdade para mim? Qual é a verdade de minha vida? Eu desejo de fato a verdade ou eu vivo numa mentira? Questione-se a si mesmo.
Não tenha medo de ser honesto, honesta consigo mesma. Não tenha medo de ser honesto consigo mesmo. Faça essa atividade e depois, na caixa de comentários ou no meu privado, no WhatsApp, mande para mim qual foi a resposta que veio ao seu consciente. Valeu, pessoal? Então, até a próxima, né? Se Deus quiser, Deus abençoe a cada um de vocês e faça uma boa experiência filosófica com compromisso com a verdade.